Salve tricolora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fat. Meu nome é Adalto Farias e hoje, boletim Tricolor Fat do dia 17 de janeiro de 2025. Vamos atualizar você sobre as notícias do nosso tricolor. Espero vocês depois da vinheta. Bom, muito boa noite aí a você, torcedor tricolor, chegando aí com a gente. Hoje vamos atualizar você aí sobre as notícias do dia 17 de janeiro aí. São Paulo treinou, tem jogador aí já voltando para São Paulo para a estreia do Campeonato Paulista. A molecada passou na copinha, Luciano aí também atualizando você porque que ele continuou no São Paulo. E novidade aí nesse time titular que vai estrear contra o Botafogo aí na próxima segunda-feira pelo Campeonato Paulista. São Paulo que voltou a campo, né, depois de mais de um mês e meio aí sem jogar. São Paulo estreou na temporada de 2025 contra o Cruzeiro. O jogo que acabou empatado em 1-1 pelo FC Series, né? Antiga Florida Cup. Jogo ruim, né? Jogo bem morno ali. São Paulo tomou um gol logo aos 30 segundos com um passe errado do Sabino. O Lucas Romero acabou ali pegando e tocando pro Matheus Pereira, que bateu o rasteiro no canto do Rafael. E na sequência, no final do primeiro tempo ainda, o Luciano conseguiu ali realizar o gol de empate, né? O São Paulo que volta a jogar aí nesse próximo domingo, agora contra o Flamengo, ainda na FC Series, e na segunda-feira, né? Esse calendário maluco do futebol brasileiro, começa o Campeonato Paulista para o São Paulo contra o Botafogo. Aí eu pensei que o jogo ia ser adiado, tão próximo dessa forma, mas na verdade aconteceu que o São Paulo estreia realmente na segunda-feira. Então o São Paulo joga no domingo e joga na segunda-feira, estreia do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, desculpa, e eu vou trazer aí para vocês um pouquinho de como é que isso vai funcionar. Beleza? Bom, vamos trazer então aí a primeira notícia de hoje. A primeira notícia de hoje fala sobre o nosso querido Zubeldia. Zubeldia subiu um pouquinho o tom aí, parece que no treino o bicho pegou, e aí o Zubeldia acabou aí dando uma pegada mais forte no elenco, né? Vamos trazer aí um pouco dessa notícia que o GE trouxe hoje. Parece que o treinador aí se irritou com o gol tomado logo no começo do jogo. Foi um gol idiota mesmo, né? Sabino ali foi trabalhar a bola, trabalhou mal a bola, e a bola acabou sobrando ali pro Lucas Romero, que tocou pro Matheus Pereira, que acabou fazendo o gol ali sem chance nenhuma pro Rafael. Deixa eu colocar na tela aí a reportagem. Vamos aí falar um pouco, né? O Zubeldia aí, a reportagem fala aqui, né, que o São Paulo realizou um treino e que o Zubeldia subiu um pouquinho o tom, né, em certo momento. Ele falou que depois de período de alongamentos e exercícios físicos e de uma rodada de bobinhos, o Zubeldia reuniu todo o elenco num espaço afastado da imprensa por cerca de 10 minutos. Falou tudo o que desejava, mesmo distante foi possível ouvir momentos de exaltação do treinador. Meu dia, vamos falar na flor que se cheira, né? Qualquer coisinha ele já fica meio irritado, então foi mais aí um motivo de desabafo. A impressão de quem acompanha a distância foi que o técnico ficou muito irritado com o gol sofrido pelo seu time no primeiro minuto de jogo contra o Cruzeiro. Uma saída de bola errada. Ele cobrou maior atenção e disse que no momento do jogo importa e cobrou melhor desempenho do time. Eu acho que o Zubeldia esse ano vai sair e soltar um pouco dessas garras aí, hein? Ele chegou no meio do ano passado, né? Não, chegou em abril, né? Mas já estava ali o elenco meio montado, ele apitou muito pouco, bastante cobrão. Eu acho que com essa limpeza que o São Paulo fez, mais esse ano aí de trabalho do Zubeldia, o Zubeldia deve colocar um pouco mais as asinhas de fora aí, né? Ainda aqui ele fala, daqui para frente tudo importa, disse ele, certamente lembrando que o São Paulo inicia os jogos oficiais na segunda-feira contra o Botafogo de São Paulo pela segunda rodada do Paulistão, beleza? Ainda aqui na reportagem fala um pouquinho de como é que o elenco foi dividido, né? Ele fez um treino aí com 2 elencos e um terceiro ali que era completado por alguns jogadores, né? O São Paulo está com 30 jogadores em Orlando fazendo a pré-temporada. E aí fala aqui quais são as escalações que foram montadas, enfim. E fica a principal mensagem aí que o Zubeldia chega já no primeiro
né, antes da temporada se iniciar efetivamente, já dando aí um certo calor no elenco. Tem um vídeo aí também que bombou bastante, né, falando sobre se quer ganhar a Libertadores tem que sofrer, né, e aparece o Arboleda correndo, enfim. Acho que o Zubeldia vai pegar e vai pegar pesado esse ano aí para cima dos jogadores do São Paulo. Beleza, vamos aí para a segunda notícia de hoje. A segunda notícia de hoje fala sobre a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. A estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, ela passa pela vinda de alguns jogadores do elenco que está em Orlando. E por quê? São Paulo joga domingo contra o Flamengo e segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto. Por isso, alguns jogadores, 10 jogadores voltam agora, né, estão voltando, inclusive hoje, né, já está chegando aí, para completar esse elenco que vai enfrentar o Botafogo. Deve ter uma mescla aí de jogadores da base, mais esses 10 jogadores que vão aí estrear no Campeonato Paulista, beleza? Vamos trazer também um pouco da atualização dessa notícia. Fala aqui, né, que o São Paulo estreia contra o Botafogo nessa segunda-feira, essa próxima segunda-feira, e que nessa sexta o goleiro Rafael, o zagueiro Arboleda, Ferrarese, Sabino, Moreira, os volantes Bobadilha e Santiago Longo, o meia Rodriguinho e os atacantes William Gomes e Henrique Carmo retornarão à capital paulista para a estreia do dia da segunda-feira aí contra o Botafogo, tá? A reportagem fala ainda que o São Paulo joga no domingo contra o Flamengo às 17 horas pela FC Series e que o São Paulo empatou com o Cruzeiro, enfim. Também comenta aqui que quem comandará o time contra o Botafogo de Ribeirão Preto não será Luiz Ubeldia e sim Max Cubeiras, que retorna junto com o elenco, tá? O elenco deve estar à disposição para o próximo jogo do Campeonato Paulista, aí se encontra o Guarani no Morumbi a partir das 19h30. Beleza? Então, segunda notícia de hoje aí, os jogadores aí, alguns jogadores retornam para realizar a estreia no Campeonato Paulista, beleza? Vamos aí para a terceira notícia de hoje. Vamos falar lá de Made in Cotia. Made in Cotia classificado aí às quartas de finais da Copinha. Jogo difícil contra o Fluminense. O São Paulo acabou empatando aí 0-0 no tempo normal. O Guarda chegou a fazer um gol com o Matheus Alves, mas estava impedido, né? Dava para ver aí no detalhe, não sei se estava realmente impedido, mas o juiz acabou anulando e o jogo acabou aí indo para os pênaltis. Nos pênaltis aí o goleirão João Pedro brilhou aí fazendo a defesa e o São Paulo acabou classificado por 5-4 nos pênaltis, o último pênalti batido por Rian Francisco. O São Paulo agora enfrenta o Cruzeiro amanhã, sábado, às 8h30 da noite, pelas quartas de finais. O Cruzeiro tem um bom time aí. São Paulo que também tem bons valores, acho que tem jogadores aí que vão ser aproveitados. Inclusive, a gente tem uma notícia para você que está acompanhando, fica até o final e tem uma notícia interessante, a última notícia de hoje. Então, o São Paulo aí classifica nas quartas de finais, aí vem apresentando um bom futebol. Contra o Fluminense não foi um bom jogo, contra o Fluminense, desculpa, o jogo teve muita chuva, o campo estava muito pesado. São Paulo acabou não criando muita chance, sofreu um pouco, inclusive, no final do jogo, mas classificou, o importante é isso, estamos nas quartas de finais aí, e espero que o São Paulo faça um bom jogo também contra o Cruzeiro. De novo, acho que o elenco tem bons valores aí, o São Paulo pode ser que se aproveite aí, principalmente para completar o time em 2025, beleza? Então, São Paulo e Cruzeiro amanhã, 8h30, na Cazé TV, tá? Para quem tá aí com dúvida, São Paulo e Cruzeiro jogam amanhã na Cazé TV ao vivo aí no YouTube, beleza? Vamos à quarta notícia de hoje. Quarta notícia de hoje do nosso querido Luciano. Luciano que deu entrevista aí coletiva depois do jogo contra o Cruzeiro e explicou um pouco, né, de toda aquela polêmica que aconteceu no final do ano, né, que ele falou que não sabia se ia ficar, aí isso um jogo contra o Juventude, depois teve um jogo lá que ele inaugurou uma arena, né, uma quadra de society lá na cidade de onde ele em Anápolis, e depois também falou que não sabia se ia voltar para São Paulo, não, enfim. Mas ele deu aí uma entrevista e vamos trazer aí a explicação que o Luciano deu
por ele não ter saído do São Paulo nessa janela, né? Então, ó, a reportagem aqui da ESPN fala, né, sobre o Luciano começar o ano novamente fazendo gol, né? E contra o Cruzeiro nessa estreia de quarta-feira, nesse jogo que aconteceu pela FC Series de pré-temporada. E aí ele explica aqui o porquê que ele falou aquilo contra o Juventude e porquê também que ele ficou. Então, no dia 4 de dezembro, contra o Juventude, o Luciano disse em entrevista ao Premier que não tinha permanência garantida. No último jogo contra o Juventude, eu falei que eu não sabia se ia ficar, né? Porque eu realmente não sabia. Depois de 2 dias, se não me engano, tive uma conversa com o treinador. E nas férias conversei bastante com minha esposa e minha família. Chegaram algumas coisas. Uma coisa oficial para mim iniciou entrevista coletiva. Aí ele continua aqui falando, vi que não era o momento de sair daqui, até porque era um rival. Então tá falando aí sobre a proposta do Santos, beleza? Não queria pagar minha história que estou criando aqui. Conversei com a minha família, decidi ficar e espero fazer uma grande temporada outra vez. O Luciano aí dando a explicação. O Luciano é bem polêmico, né? Ele gosta de aparecer. O problema do Luciano, ele acha que ele é o Messi. Se ele fosse um jogador extraordinário, quem aguentaria o Luciano? Hein? O Luciano é bom jogador importante para o São Paulo, não estou discutindo isso. Né? A gente sabe aí da importância do Luciano, mas aí a ponto dele também meter essa marra toda que ele mete, acho também, o Luciano passa do ponto muitas vezes. Essa também, mais uma vez, é a sensação de que ele poderia ter amenizado isso, né? Ter ficado quietinho na dele. Mas, né, mais uma vez ele causou. Mas é um jogador importante, né? Artilheiro do ano passado. De novo, a gente espera muito que esse ano ele atue numa posição diferente, mais próximo do Caleri, mais próximo da área, que é onde ele rende efetivamente. Esquece esse negócio de jogar centralizado, pelo meio. É um jogador que não rende nessa posição, mas sim, é um jogador importante para ter no elenco. E principalmente, né? A torcida que está muito afoita aí, falando sobre o Oscar jogar aberto, né? E o Luciano continuar no meio. Acho que agora o Zubeldia tem boas opções e pode variar taticamente algumas vezes para jogos específicos contra adversários ou jogos difíceis, enfim, ele tem opções dentro do São Paulo agora para conseguir realmente ter versatilidade. Agora nós vamos ver se o Zubeldia que tirou o São Paulo aqui na Sul-Americana, né, aquele time da LDU que envolveu o São Paulo em Quito, ou se o Zubeldia é o Zubeldia do São Paulo de 2024, que na minha visão deixou um pouco a desejar. Apesar de ter feito um bom campeonato brasileiro, ter chego ali muito próximo de tirar o Botafogo, e talvez se tirasse o Botafogo conquistaria o título, mas eu acho que ele poderia ter, né, em alguns momentos ali, tido um pouco mais de versatilidade, principalmente pelas pontas, com jogadores mais rápidos, né, insistiu muito com o Marco, Nestor em algumas situações, né? Sobrecarregou demais o Ferreirinha, e quando a gente perdeu o Ferreirinha, não teve muita opção. William Gomes teve poucas chances, Eric poucas chances, enfim, acho que o São Paulo pode ser mais leve do que foi em 2024. Né? E com a chegada do Oscar, acho que o Luciano também tem condições aí de jogar numa posição que ele rende muito mais, que é mais perto da área ali, próximo do Caleri, ou até fazendo a própria função que o Caleri faz. Acho que num outro esquema tático, né? Ele não tem essa característica de jogar de costa pro gol, de força física que o Caleri tem, mas é um jogador muito importante aí, né? Vocês vão ver eu criticar ele bastante, porque ele me irrita muito, né? Questões comportamentais, enfim, como essa aqui, por exemplo, mas é um jogador importante, sim, reconheço isso, e espero aí que o Luciano seja aí uma peça importante nesse esquema do Zubeldia, beleza? Então, quarta notícia de hoje aí na tela para vocês. Luciano aí, que ele seja feliz aí, que o São Paulo consiga aproveitá-lo. Vamos aí para a última notícia de hoje, notícia interessante, a gente não sabe, eu ainda tenho receio em algumas situações que jornalistas aí, ex-jornalistas, enfim, trazem um pouco para a gente, mas, né, informações que o Arnaldo Ribeiro trouxe aí na live que ele faz com o Tirone é que Rian Francisco, o centroavante da Copinha, será o titular do ataque do São Paulo contra o Botafogo na estreia do Campeonato Paulista. Isso é uma situação muito interessante. O Rian Francisco realmente
me parece ser um grande valor, um jogador ali com características especiais, né? Um jogador que tem canhoto, bom finalizador, é um cara que está sempre muito bem posicionado, a bola geralmente sobra ali para ele tá finalizando, né? E ele tem feito aí realmente bons jogos na Copinha, que é onde eu acompanhei mais. No ano passado acompanhei aí ele em algumas situações do time sub-20, né? Que o São Paulo foi campeão, inclusive contra o Palmeiras. Mas esse ano aqui eu acompanhei mais aí os jogos da Copinha e realmente o Renan Francisco me parece ser um grande valor, né? O que é mais interessante ainda é que o ataque será formado por William Gomes e Henrique, jogadores que já jogaram, inclusive na base, juntos aí, já formaram esse trio de ataque, né? Devem ter outros jogadores aí da Copinha que devem chegar para completar esse elenco que vai jogar contra o Botafogo, já que a gente acabou de dar a informação que somente 10 jogadores retornaram para o Brasil para esse confronto de segunda-feira. Então, notícia interessante aí, boa sorte para o menino, que realmente seja verdade essa colocação aí do Arnaldo e que o Rian realmente aí seja titular na segunda-feira para que a gente possa ver ele um pouco também. A Copinha, ela deu uma enganada, né? Uma coisa importante é a questão física dos jogadores. São um enfrentamento ali com jogadores sub-20. Já no profissional, o enfrentamento é diferente, uma condição física diferente. E aí a gente vai entender um pouco do Rian, que é bem novo, tem 17 anos ainda. Pode ser que ainda ele não esteja preparado. Mas a gente tem que ir dando oportunidade, né? Veja o Estevão no Palmeiras, Hendrick, outros jogadores aí que iniciaram a carreira bem precoce e vingaram muito antes. Eu acho que o Rian é um caso desse. Estou falando aqui que ele vai ser titular, vai botar o Caleri no banco, mas é um jogador que pode ser utilizado. Não sei nem, um jogo ali que está mais tranquilo, em vez de você colocar o André Silva, acho que é bom dar ritmo para o menino. O Campeonato Paulista é um campeonato que, em teoria, o São Paulo ainda vai estar em começo de temporada, ainda fazendo alguns ajustes, por que não o Rian começar a temporada ali para que a gente sinta um pouco melhor. Então, fica aí essa notícia interessante para acompanhar o jogo de segunda-feira. De novo, acho que a gente aí deve transmitir esse jogo ao vivo na segunda-feira, de domingo eu acho que não, mas segunda-feira contra o Botafogo, se tudo der certo, a gente entrará ao vivo aí, eu na narração aí fazendo a reação, né, do jogo aí do São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Beleza? Então é isso, torcedor tricolor, aí as principais notícias do dia de hoje. Para quem chegou até aqui, peço aí por favor que você se inscreva no canal, clique no sininho e compartilhe aí com a rapaziada para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Também deixe seus comentários aí, é importante para a gente trocar aquela ideia, vocês darem a sua opinião aí sobre o nosso tricolor. Beleza? Então, amanhã a gente se vê aí com as notícias atualizadas e segunda-feira, transmissão de São Paulo e Botafogo aí ao vivo aqui no canal Tricolor Fat, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!